Alô galera, aquele abraço, chegando para fazermos um balanço desta 7ª rodada do Gauchão que começou nesta quarta-feira com 4 jogos, vai ter mais 2 partidas nesta quinta-feira. Teve o fiasco do Grêmio em Frederico Westphalen, perdendo por 3-1, poderia ter sido muito mais para o time de Frederico Westphalen. E o Inter no Beira-Rio, tropeço gigante do Internacional, que não conseguiu passar em casa pelo Chavante, pelo Brasil de Pelotas. Aliás, últimos 2 jogos do Inter no Beira-Rio, 2 empates em 1-1, com o Noia e agora com o Chavante. Por falar em Novo Hamburgo fez o tema de casa, bateu o Guarani de Bagé por 2-0 e é o único invicto do Gauchão. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, o mau começo da dupla Grenal na temporada 2022. E não me venha com essa história, que o Grêmio é líder do Gauchão, tem 14 pontos, com 32, não. Isso não interessa para mim. Os dois não estão jogando absolutamente nada neste começo de temporada. Antes, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link da KTO, vai no site, escreve lá, ó, kto.com, faça sua inscrição. E ao fazer o primeiro depósito na KTO, não esqueça de colocar o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no primeiro valor depositado. Fez sua inscrição, depositou lá R$100, por exemplo, colocou o código Paulinho, ganha quanto? R$20 de bônus. Ah, depositou 200, ganha R$40 e assim sucessivamente. Mas não pode esquecer, tem que usar o código Paulinho para receber essa bonificação de 20%. Vá lá na KTO e te inscreve lá. Vamos lá então, pessoal, trocando a tela aqui, a rodada teve União 3, Grêmio 1, Inter e Brasil 1-1. O São Luís lá em Ijuí no finalzinho, nos acréscimos já derrotou o Caxias por 1-0 e o Novo Hamburgo fez o tema de casa 2-0 para cima do Guarani de Bagé. A rodada termina nesta quinta-feira à noite com 2 jogos. Em Erechim, 7 da noite, tem Ipiranga e Aimoré. Se o Ipiranga vencer a partida por qualquer placar, fecha a rodada como líder do Gauchão. Daqui a pouco eu mostro a tabela. E às 9h30 tem Juventude e São José, também jogo importante. Sabem por quê? Neste jogo aqui, ó, vamos conhecer o outro time que vai terminar a rodada entre os rebaixados. O Guarani é lanterna. Se der vitória do Juventude, o Zequinha entra na zona de rebaixamento. Em caso de empate ou vitória do São José, o Juventude fecha a rodada na zona de rebaixamento. Deixa eu botar aqui na tabela do Gauchão, na classificação do Gauchão, para falar um pouco, depois eu falo da tabela, falarmos um pouco aí da dupla Grenal. Começando com o Grêmio. O César Lopes foi quem comandou a equipe lá em Frederico Westphalen, no vexame do Grêmio, no fiasco do Grêmio, tomando 3-1 no União Frederiquense. Aliás, foi uma derrota pior do que fora a derrota do Inter para o Ipiranga lá em Erechim. O Ipiranga pode ser líder amanhã não, nessa quinta-feira se vencer em casa o Aimoré. Ah, mas o Grêmio jogou com o time reserva, Paulinho? Não. Foram poucas reservas que atuaram contra a União Frederiquense, então é mais preocupante. E dos jogadores contratados para essa temporada, estavam em campo Orejuela, Bruno Alves, Nicolas, torcedor do Grêmio queria, Janderson. Roger Machado vai ter muito problema para ajustar esse time do Grêmio. Saiu o Mancini, ok, não foi o Roger que comandou a equipe à beira do gramado, mas mesmo assim, o time do Grêmio jogou contra o União Frederiquense com os mesmos vícios de antes. Jeromel não jogou, foi poupado. Diego Souza não jogou, foi poupado. Ok. Mas o que se viu em campo nesta quarta-feira em Frederico Westphalen é preocupante. E eu sempre disse, e via lembrando você que me acompanha aqui no canal do Paulinho, que a liderança do Grêmio ela é irreal. Esse número que mostra aqui, 14 pontos da tabela, é o resultado. O Grêmio vinha ganhando, mas não jogando nada. Ganhando sem mostrar desempenho. Então o Roger vai ter muitos problemas. No sábado, 4h30 da tarde, na Arena, o Grêmio pega o São Luís, que hoje é o terceiro colocado do Gauchão. E vai ser o último jogo antes do Grenal e o único jogo do Roger Machado para preparar a equipe para o Grenal. Porque aí depois do São Luís, o Grêmio vai ter no outro sábado, dia 26, o Grenal no Beira-Rio e na terça-feira, dia 1º de março, jogo contra o Mirassol pela Copa do Brasil. Então, o jogo contra o São Luís no sábado é o último, antes do Grenal e antes também da estreia
na Copa do Brasil. E o Inter, pessoal, tropeço tamanho do gigante da Beira-Rio, em casa, mais um empate em casa em 1-1. O Inter, que se tivesse vencido a partida por 2-0, por exemplo, ultrapassaria o Grêmio na classificação aqui pelo saldo de gols. Acabou empatando, tropeçando em casa o Internacional. O Medina continua fazendo seus testes, colocou em campo Kaique Rocha, repetindo a dupla de zaga de Caxias lá, Kaique Rocha e Vitor Cuesta, colocou o PV, o Paulo Vitor, na esquerda, sacou o Dourado, colocou o Gabriel começando a partida, colocou o Johnny, Gabriel e Johnny, tirou o David do time, o David entrou na segunda etapa apenas. Enfim, testes que continuam no Internacional do Cacique Medina, que para meu espanto pessoal, e talvez o torcedor do Inter, que na entrevista coletiva, o Medina vai para a coletiva e diz que foi o melhor jogo que o Inter fez sob o comando dele. Eu acho que ele viu outro jogo. O Inter foi mal contra o Brasil de Pelotas, não pelo resultado, gente. Eu não analiso muito o resultado, eu analiso o desempenho. O Inter muito mal. Grêmio 14 pontos, Inter 12, São Luís 12, Ipiranga 11. Nesse momento aqui, os 4 primeiros fechando hoje a zona de classificação para as semifinais. Teríamos nas semifinais hoje o Grêmio contra o Ipiranga, segundo jogo na Arena, o Inter contra o São Luís, segundo jogo no Beira-Rio. Mas na noite desta quinta-feira, repito, o Ipiranga recebe o Aimoré. Ipiranga e Aimoré jogam em Erechim. Se o Ipiranga vencer a partida por 1-0, por exemplo, assume a liderança. Por quê? O Grêmio tem 14 pontos, o Ipiranga tem 11. Se vencer, vai a 14 pontos. O Grêmio tem 4 vitórias. Se o Ipiranga vencer, vai a 4 vitórias. O Grêmio tem saldo 3. Se o Ipiranga vencer por 1-0, vai a saldo 5 e ultrapassa de vez São Luís, Inter e Grêmio e assume a primeira posição na tabela. Então, se isso acontecer, o Ipiranga, portanto, vai saltar para a primeira posição na tabela. Novo Hamburgo é o único invicto do Gauchão, o último invicto. O Grêmio estava invicto, perdeu para o União Frederiquense. Novo Hamburgo tem 11 pontos, mesma pontuação do Ipiranga, mas, claro, perde nos critérios aqui, porque tem uma vitória a menos, 3-2, 2 vitórias do Ipiranga. E a turma de baixo confirmando. O Guarani de Bagé fecha mais uma rodada entre os rebaixados, tem 2 pontos. Como teremos Juventude de São José e Caxias, esse jogo define quem vai fazer companhia ao Guarani ao final da rodada. Se o Juventude vencer, vai a 6 pontos, ultrapassa São José e o Zequinha entra na zona de rebaixamento. Em caso de empate ou vitória do São José, o Juventude permanece entre os rebaixados. Portanto, chegamos aqui à 7ª rodada, faltam apenas 4 para terminar a fase classificatória. Grêmio e Internacional não estão jogando absolutamente nada. Eu fico pensando, fico imaginando e fico projetando como será o Grenal do sábado 26 de fevereiro no estádio Beira-Rio. Acho que vão quebrar a bola. Tchau, foi.